Vamos à novidade número 9. A novidade número 9, pessoal, diz respeito ao RRA de aposentados que têm mais de 65 anos e recebem a sua aposentadoria acumulada por meio de processo judicial. E aí é justamente a novidade para esse ano, é um campinho novo lá dentro da declaração de ajuste anual que a gente vai ver agora. Vamos lá, então. Então, o que essa novidade quer dizer, Gabriel? Isso surgiu em virtude especialmente de uma decisão da Receita Federal, solução de consulta COSIT, número 206 de 2019, foi publicado no meio do ano de 2019, em que interpreta a regra do imposto de renda e do RRA. Vejam, a Receita Federal ela proferiu aqui essa solução de consulta, orientando esse contribuinte no sentido de que os rendimentos recebidos acumuladamente, ou seja, por meio de processo judicial, para quem tem mais de 65 anos de idade, ele poderia fazer duas opções. Tributar pelo RRA, digamos que ele recebeu 5 anos acumulados, 60 meses, e aí optar pelos 60 meses, proporcional na tabela progressiva e na fichinha de RRA, ou alternativamente, selecionar a opção de ajuste anual e aproveitar a parcela isenta, né? O que será a parcela isenta? A parcela isenta seria 1.903, que é o limite mensal que esse aposentado teria de isenção na declaração de ajuste anual da pessoa física. Então, essa seria, vamos dizer assim, uma escolha do contribuinte, ou ele utiliza uma parcela isenta de 65 anos na declaração de ajuste, utilizando o modelo ajuste anual, multiplicado todo o rendimento dele na tabela progressiva anual, que seria 12 meses, ou ele utiliza o exclusivo na fonte, que seria, vamos dizer assim, proporcional em mais meses, por exemplo, 60 meses. Aí, no caso, cada escolha é uma renúncia, né? Se ele opta por fazer a utilização dos 60 meses proporcionais, ele abandona a ideia de utilizar o limite de isenção anual do aposentado com mais de 65 anos. E, por outro lado, se ele utiliza os 12 meses e utiliza o limite de isenção da pessoa maior de 65 anos, ele vai abandonar a ideia de utilizar a proporção em mais de 12 meses. Então, essa é uma situaçãozinha que decorre dessa decisão da Receita Federal, que é a solução de consulta 206. E aí vamos ver como é que fica isso na prática, né? Na prática da declaração desse ano, vai ficar assim, ó, na fichinha de rendimentos recebidos acumuladamente, ele vai aparecer um campo novo lá, né? Vai ter, já tinha no ano passado, ajuste anual e exclusivo na fonte. Ele poderia fazer a opção por um desses dois. E aqui, quando ele coloca exclusivo na fonte, habilita o campo de número de meses. Tá legal? Só que aqui, ele só vai conseguir utilizar esse campo de parcela isenta de 65 anos, que é o limite da isenção anual do aposentado com mais de 65 anos, se ele selecionar essa opçãozinha aqui de ajuste anual. Se ele selecionar a opção de exclusivo na fonte, ele não vai poder utilizar essa parcela isenta aqui de 65 anos desse campo. Então, é uma escolha que ele tem que fazer. Somente será se selecionada a opção ajuste anual, ou seja, limitada à proporção de 12 meses para utilizar a isenção anual com mais de 65 anos. Beleza, pessoal? Essa é a novidade, então, que teve da declaração de ajuste anual em relação ao RRA, tá legal? Do aposentado com mais de 65 anos. Então vamos aí à novidade número 10, débito automático. A novidade 10, número débito automático, bem tranquilinho, porque a Receita Federal ela possibilitou que a partir da primeira cota, o débito automático da primeira cota, seja feito até o dia 10 de abril de 2020. E nós tínhamos até então uma regra que a Receita Federal permitia o débito automático da primeira cota se a gente transmitisse a nossa declaração até o dia 31/3 de 2019, que era a regra do ano passado. E para esse ano a Receita Federal estendeu um pouco mais o prazo, permitindo que até o dia 10/4, se você transmitir a sua declaração, vai ocorrer o débito automático da primeira cota lá em 30 de abril.
tá? E aí do dia 11/4, se você entrega a declaração nesse período aqui de 11/4 até 30/4, passa a ser feito o débito automático a partir da segunda cota. E aí no próprio programinha vai trazer essa informação, né? Que quando tem cota única a partir da primeira cota, para transmissão até o dia 10/4, aqui débito automático lá no finalzinho da declaração. Beleza, pessoal? Então essa é a novidade do débito automático. Então vamos agora à novidade número 11, não menos importante, até porque trata-se de rendimento isento. Isso daí não foi divulgado na mídia pela entrevista da Receita Federal, contudo eu entendo que é uma novidade bem relevante. Tá legal? Então vamos lá, a novidade que teve é a novidade número 11, pensão alimentícia, doença grave. Bom, Gabriel, o que é isso daí que você está apresentando de novidade para a gente? Veja só. Tem uma disposição legal, que é da Lei 7.703 de 98, vai estabelecer que ficam isentos de imposto de renda os seguintes rendimentos, né? Ele vem relacionando os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e percebidos pelos portadores de algumas doenças que são consideradas doenças graves, né? Então, ou seja, a pessoa que recebe aposentadoria ou reforma de doença grave é isento. Vamos dizer assim, o X da questão é o seguinte: no inciso 21, ele vai falar que os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de doenças relacionadas no inciso 14, que é todas essas doenças graves que a gente já viu, né, exceto moléstia profissional, com base na conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. Veja, então o que acontece? Aqui a gente estava acostumado à situação de pensão quando é recebido por parte do governo, né? Recebi uma pensão do governo e aí caracterizaria uma isenção desse rendimento, né? E a novidade que teve através de uma solução de consulta de 2019, em setembro de 2019, que é do último ano, né, que surgem essas decisões da Receita, e a Receita Federal admitiu como rendimento isento os valores recebidos a título de pensão alimentícia judicial. Então, ou seja, trata-se de um caso de um ex-cônjuge que pagou pensão alimentícia para sua ex-cônjuge e essa portadora de doença grave, por estar recebendo uma pensão, ainda que seja alimentícia, é considerado isenta. Então, ou seja, teoricamente, rendimento recebido de outra pessoa física, inclusive por pensão alimentícia, a regra geral é que é rendimento tributável, né? Inclusive no Carnê-Leão. E aí, essa é uma exceção à regra que pensão alimentícia, rendimento recebido de pensão alimentícia, é tributável, exceto no caso de pensão alimentícia, quando quem recebe a pensão alimentícia for portador de doença grave, for cometido de doença grave relacionada nesse inciso 14. E aí tem que ter o laudo que comprove essa doença grave, emitido pela União, Estado e Distrito Federal, consequentemente vai fazer jus a essa isenção. Tá legal? Essa é uma novidade que teve em 2000 uma novidade que vai refletir na declaração de 2020, relativa ao ano calendário de 2019. Então vamos à novidade número 12, que em muitas apresentações aí que a gente vê, ela é apresentada como uma das primeiras da declaração de ajuste anual da pessoa física para 2020, e aí que diz respeito à contribuição previdenciária do empregador doméstico. Na verdade, aqui, vamos dizer assim, isso foi circulado muito já na mídia, então, de qualquer forma, está aí. Eu não poderia deixar de mencionar essa novidade para esse ano. A contribuição previdenciária do empregador doméstico, que era recolhido sobre o salário lá do doméstico, tinha uma limitação, tudo, porém, isso vigorou, segundo a lei, até o exercício 2019, ano calendário de 2018. Existiu até o final do ano passado um projeto de lei que prorrogava esse benefício até 2024, né? E foi aprovado pelo Senado, só que não foi votado na Câmara dos Deputados e isso não tornou lei. E aí os contribuintes desse ano não fazem jus a essa dedução como empregador doméstico. Infelizmente, nós não vamos ter essa dedução para o empregador doméstico. Tá legal? Então fica aí
todas as dicas para vocês. Eu agradeço quem assistiu a gente até o final aqui das dicas em relação às novidades. Quem tiver interesse em baixar esse material aqui, faça o login lá no nosso portal de contabilistaplay.com.br que você vai ter acesso a todo o conteúdo de forma gratuita. Tá legal? Bom, agradeço a atenção de vocês aí, espero que vocês vejam os próximos vídeos. Deixa o seu joinha aqui, deixa o seu like no vídeo, não esqueça disso. Muito obrigado, até!